Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para estudantes de graduação e pós-graduação em administração pública de mais de 60 instituições de ensino superior participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, e também no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, para ampliarem, acrescentarem conhecimentos, utilizando-os na sua formação como atividades complementares. Este programa faz parte da série temática sobre gestão social. E o tema sobre o qual nós vamos conversar é coprodução de controle e accountability social, um panorama de iniciativas e tendências. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado a professora Paula Kies Schomer, doutora em Administração de Empresas pela FGV, mestre em Administração pela Universidade Federal da Bahia e graduada em Administração de Empresas pela Universidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. A professora Paula também atua na Administração Pública na Universidade do Estado de Santa Catarina, é docente desta área na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, e professora colaboradora da Universidade Federal da Bahia, no Centro Interdisciplinar de Desenvolvimento e Gestão Social. É líder do grupo de pesquisa Politeia, Coprodução do Bem Público, Accountability e Gestão, e integra a rede de pesquisadores em gestão social, a International Society of Third Sector Research e a International Research Society for Public Management. É membro do Board of Directors da International Society for Third Sector Research e entre os seus temas de interesse estão coprodução do bem público, accountability, governança, gestão pública, gestão social, desenvolvimento socioterritorial e investimento social. Professora Paula, obrigado por ter aceito o convite e a disponibilidade por participar conosco de mais esse programa. E eu gostaria de iniciar perguntando sobre este tema e pegando a segunda metade do título dessa palestra, né, qual é o panorama de iniciativas e tendências, sobretudo na América Latina e no Brasil, em torno da coprodução do controle e accountability social? Obrigada primeiramente pela oportunidade, é um prazer estar aqui com você e falando também para os alunos desse curso. Enfim, nossa pesquisa tem girado, primeiro pensando no panorama, né? Você falou da Brasil, América Latina, que a gente teve aí muitos avanços nos últimos anos, nas últimas décadas, nessa relação Estado-cidadãos, governo-cidadãos, algum grau de descentralização nos vários países, temos avanços no arcabouço legal, institucional, em termos de mais transparência, por exemplo, mecanismos de combate à corrupção, de controle da administração pública. Também muitas formas inovadoras de participação cidadã, o Brasil é um celeiro de inovações em participação, mas também a gente passa a ter novos padrões de expectativa, a sociedade está mais exigente, né, em relação ao desempenho dos governos, em relação à prestação de contas também das empresas, principalmente quando elas usam recursos públicos ou prestam serviços públicos. E aí a gente vê uma série de iniciativas da sociedade civil, especialmente no âmbito das cidades, mas também articuladas em redes locais, redes nacionais e redes transnacionais, por exemplo, redes latino-americanas que tentam melhorar a qualidade, contribuir para melhorar a qualidade da administração pública e envolvendo os cidadãos nesse processo. Porém, né, esse foi o lado positivo, digamos, mas também a gente tem muitos desafios. Ainda uma extrema concentração de poder, né, tanto em grupos privados como nos governos e nos governos federais, especialmente, muita centralização desse poder em vários países da América Latina, inclusive no Brasil. A gente tem uma instabilidade no crescimento econômico, que gera também uma insatisfação, né, a gente percebe que poderia avançar mais nisso. Ainda temos cooptação de movimentos da sociedade civil, altos graus de corrupção, a gente tem visto isso no Brasil recentemente. Também ainda falta de transparência e acesso aos cidadãos às decisões, às informações, aos resultados. E especialmente nas cidades, a gente vive muito a percepção dos cidadãos sobre a desigualdade no acesso mesmo ao território, má qualidade dos serviços públicos, da gestão pública, problemas de violência urbana, problemas de mobilidade. Então isso cria um sentimento de insatisfação em relação aos governos, às empresas, mas sobretudo gera também uma tendência dos cidadãos dizerem o que nós podemos fazer
para ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. E aí que brota também essa capacidade, esse caldo de cultura para iniciativas com mais mobilização, mais engajamento cidadão. Há pouco você fez menção a alguns desses aspectos, né? A gente pode observar aí desse contexto, mas há algumas questões que determinam, que influenciam, que geram esse conjunto de expectativas, talvez por assim dizer, ou de crenças ou descrenças? Sem dúvida. A gente poderia, falando mais especificamente sobre a questão de transparência, accountability, informação, de por que esses temas estão na pauta na América Latina, a gente poderia dividir em quatro fatores. Um primeiro, que é a questão do combate à corrupção. Então, há um crescimento da percepção de que a corrupção atrapalha muito, né? Além de gerar desigualdade, injustiça, ela também atrapalha o desempenho econômico. Então, tem iniciativas voltadas à questão do combate à corrupção e promoção da ética, da integridade, e uma expectativa também de que se puna os crimes de corrupção. Tem avanços nesse sentido. Aquela velha sensação de impunidade. Que está avançando, a gente vê, assim, hoje a gente tem mais punições do que se imaginou há algum tempo atrás, mas ainda temos que melhorar. Outra tem muito a ver com a questão da colaboração governo-mercado, a ideia de que também ambientes mais transparentes, com mais informação, com menos corrupção, são melhores para o desempenho dos negócios, especialmente de empresas que têm melhor desempenho do ponto de vista ético e de responsabilidade social. Então também é um argumento econômico. A outra fator de influência é a emergência das tecnologias de informação e comunicação. Isso potencializou as conexões entre as pessoas. Então as pessoas, a um custo menor, uma velocidade muito rápida, conseguem se conectar, produzir informações, acessar informações e se mobilizar a partir disso. E, desculpa interromper, professora Paula, mas também isso confere um certo grau de autonomia e até uma pré-emancipação das pessoas na intervenção dessas questões. É uma condição para isso, não é suficiente, né? Mas ela realmente potencializa essa liberdade maior do cidadão. Embora haja também um risco de controle sobre as informações que a gente produz, sobre as ideias, enfim, não é? Tem uma contraparte nesse potencial libertador. Então, mas isso é um fator muito importante, essa questão das tecnologias de informação. A própria o que a gente está fazendo aqui, né? Por exemplo, o ensino à distância tem crescido exponencialmente. Então, isso faz com que a educação, as informações cheguem a muito mais gente e que as pessoas também sejam produtoras de informação que se espalham rapidamente. E um quarto fator é nessa linha do que eu já tinha comentado, de iniciativas de engajamento da sociedade civil nas questões de monitoramento, de controle, de exigência de prestação de contas de governos e empresas. Esse é um fenômeno que tem acontecido na América Latina. Eu vou pular aqui um pouquinho para falar um pouquinho dessa ideia de accountability social, que é exatamente esse termo que a gente vem usando, né? Está no título aí da apresentação, que são iniciativas especialmente visíveis nas cidades brasileiras, em que os cidadãos, organizações da sociedade civil, organismos de imprensa, eles se mobilizam para demandar mais prestação de contas, qualidade dos serviços, informação, transparência. E uma iniciativa, então, que eu gostaria de comentar um pouco, na forma de redes que surgiram, né, de algumas cidades, como principalmente o caso de Bogotá, na Colômbia, que foi o pioneiro, a experiência pioneira, e que depois serviu de inspiração para outras cidades colombianas, e que então constituíram a chamada rede de cidades como Vamos, e que ao trabalhar com monitoramento de indicadores da cidade, indicadores de qualidade de vida, de bem-estar, ao demandar também informações dos governos e ao mobilizar os cidadãos, eles geram um conjunto de informações que qualifica a participação cidadã e qualifica o desempenho da administração pública, ou contribui para isso. E isso gerou, então, uma exemplaridade para outras cidades, outros países. Então, hoje, essa rede latino-americana por cidades e territórios justos, democráticos e sustentáveis, ela está em 10 países latino-americanos, são cerca de 70 iniciativas, e no Brasil a gente tem então a Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis, que também articula aí uma série de iniciativas locais. Então, são iniciativas que partem das cidades, dos atores locais, mas que se articulam em rede e, ao se articularem, compartilham conhecimentos, metodologias e também força
política, né, de mobilização e influência nas agendas dos governos. Então é muito interessante ver como, a gente estava falando, como a tecnologia da informação também permite que essas metodologias, essas plataformas sejam compartilhadas mais rapidamente e a menor custo. Agora, professora Paula, aproveitando a referência a esse exemplo da rede lá na Colômbia e daquilo que replica, e existe ainda com maior ou menor grau de consistência no Brasil, como é que se garante a institucionalidade dessas redes? Porque se o Estado tiver um papel preponderante na organização, na condução, deixa de ser, digamos assim, o ideal do controle social, do accountability preveria. Como é que se garante essa institucionalidade? É uma ótima questão. E aí eu poderia recorrer aqui a uma contribuição do Jonathan Fox, que é um pesquisador nessa área, e que ele fala exatamente que tem duas abordagens aí para accountability social. A primeira seria que ele chama de abordagem tática, e que ela é, digamos, mais limitada, se limita a um ponto específico da cadeia causal, que a gente chama de um certo problema público. Então você age sobre aquele ponto, é uma intervenção então delimitada num certo contexto, num certo ponto do problema, mas que ela se limita ainda à questão da voz, né? Você influencia, tenta participar do debate, mas essa abordagem presume que a informação sozinha, só ter mais informação vai gerar mobilização, vai gerar efeito sobre o desempenho do sistema. Mas isso realmente nem sempre você tem continuidade e alcança legitimidade suficiente para influenciar o sistema. Então é aí que ele fala que a outra, uma abordagem um pouco mais abrangente, seria a abordagem estratégica. E aí vem a questão da articulação em rede, que a gente falou há pouco da experiência latino-americana. Então, um dos fatores que dá legitimidade é o fato de você se articular em rede e mostra que lá naquela cidade estão atingindo esse resultado, estão fazendo dessa maneira. A gente pode fazer aqui também, é viável, é possível, traz resultado. Outro fator de legitimidade é a qualidade das informações produzidas. E o outro fator é que começa a se perceber que com informação mais qualificada e engajamento cidadão, e ao mesmo tempo a articulação com o poder público, nessa articulação, que a gente chama de coprodução da informação e do controle, é que você ganha legitimidade. É uma legitimidade tanto política, ou pela capacidade de articulação política, como pela qualidade da informação produzida. Então essa abordagem estratégica, ela pode até partir de um problema pontual, mas ela vai tentar identificar os vários pontos da cadeia causal que estão relacionadas a um problema, e ela vai tentar agir de uma forma mais, articulada, integrada, né, pensando os vários atores envolvidos num determinado problema, que pode ser um foco territorial ou um foco setorial, mas que normalmente você pega um problema numa cidade, por exemplo, em Florianópolis, você tem um problema público que é o alto índice de acidentes de carro, de trânsito, de moto, de bicicletas. Então, é um trânsito muito violento nas cidades brasileiras de modo geral. Quando você vai para o enfrentamento desse problema, você percebe que você precisa ter mais informação sobre o problema, essa informação precisa ser mais qualificada, mais detalhada, onde ocorrem os acidentes, que tipo de vítima, em que horários, em que momentos. Um conjunto de indicadores. Exatamente. Então essa informação passa a ser mais qualificada, disponível a todos aqueles que se interessam pelo problema, e você precisa articular soluções que passam pela questão de saúde, pela questão de segurança pública, pela questão de educação, de sinalização, de infraestrutura, e que passa por fiscalização e também por uma mudança cultural, de postura dos cidadãos no trânsito. Então você vai ver que é complexo. Para resolver um problema, você precisa articular todos esses fatores. E para isso, então, que a gente fala de uma abordagem estratégica de accountability, que vai tratar nesses vários links da cadeia causal e com ações coordenadas, né, entre os vários envolvidos no problema, tanto o governo como cidadãos ou organizações da sociedade. Agora, quando a gente fala também dessas questões do controle às vezes é uma palavra que assusta algumas pessoas, né? Porque ele pressupõe lá um conceito entre os vários que podem ser atribuídos a essa palavra, de que alguém está controlando outro, né? E aí a gente pode tentar falar, por exemplo, de um controle num âmbito mais institucional e do controle efetivamente mais social. Onde é que eles tangenciam e onde é que eles se afastam? Excelente pergunta, porque me dá a oportunidade de falar do conceito de coprodução do controle. A nossa noção mais tradicional de controle
é a que separa, digamos, né, aquele que produz a informação, o controle, que normalmente é o Estado, é o especialista nisso, principalmente quando a gente fala de informação pública, e o cidadão que cobra, né, ou que usa essa informação para fazer o que a gente chama de controle social. Quando a gente começa a tratar desses problemas de uma forma mais complexa e articulada, você vai percebendo que não há essa distinção tão clara, então a gente precisa trabalhar mais juntos. Então, na coprodução das informações sobre os problemas, então os cidadãos que vivem os problemas nas cidades, que vivem as situações no cotidiano, eles têm muito conhecimento sobre tanto quais são os problemas e suas causas e também sobre quais as possíveis soluções. Então, eles podem compartilhar com o Estado as informações sobre suas percepções sobre a cidade, os problemas da cidade, as soluções, e ao mesmo tempo demandar que o Estado faça parte dele, né? Exatamente, divulgue, coloque em discussão. E é justamente nessa articulação que a gente acha que tem um potencial de que a informação e o próprio controle não sirvam como um fim em si mesmos. Ok, temos transparência, temos informações, temos controle, tá tudo aqui na internet. E aí, o que a gente faz com isso? Então, quando você se engaja, cidadãos e governos, organizações da sociedade, empresas, na produção das informações e do controle, na coprodução, muito bom, então você também está mais próximo, você está desenvolvendo confiança, você está aprendendo quem são as pessoas interessadas, o que elas pensam, que conhecimentos elas têm, e com isso você também já coproduz as soluções para aquele problema. Você começa a discutir alternativas de solução de uma forma também coproduzida. Então vem aí o cidadão, ele tem um outro papel, que não é só de denunciar ou de demandar que o Estado produza as informações. Ficar de braços cruzados. Também faz isso, mas ele também se envolve na produção desse controle e na produção das soluções, ou da execução dos bens e dos serviços públicos de uma forma mais qualificada. Paula, há pouco você também fazia menção ao fato de que o cidadão tem a sua percepção, a sua demanda, porque ele está exatamente onde as coisas de fato acontecem, né? Para que essas noções, esses conceitos, ou enfim, essa cultura do accountability possa ser incorporada de uma forma no ambiente político, como é que se consegue avançar? Quer dizer, você pode tentar definir estágios de incorporação do accountability social dentro do ambiente, porque a cidade gera isso, mas como é que ele se dissemina e se consolida para além desse espaço? Então, antes de responder especificamente a sua pergunta, eu vou retomar o conceito de accountability, né, que é um conceito que a gente ainda não traduziu para o português, e exatamente não traduziu, não só por um problema linguístico, né, de achar uma palavra que traduza, mas por duas razões. Uma, porque é um conceito complexo, multifacetado, então é difícil mesmo ter uma palavra única. Sintetize. Exatamente, e também porque ele tem a ver com a cultura política. Então, o que é accountability? Uma definição, a definição mais simples é respostas a expectativas. Então, em qualquer relação entre pessoas, organizações, governos, cidadãos, há expectativas em relação ao desempenho, ao papel, o exercício do papel de cada um nessa relação. E quando você tem um certo poder, outra forma de pensar accountability é controle sobre o poder. Então, se um governante, por exemplo, ele detém um poder que o exerce em nome do interesse público, em nome do povo, esse poder precisa ser controlado. Então, eu preciso prestar contas. A noção de que quem tem poder, o exercício do poder implica o exercício do controle. E aí entra o papel do cidadão no controle também. A gente também estabelece controle pelo próprio Estado. Então, a gente também atribui ao Estado o papel de controle. Mas isso não isenta o cidadão de exercer o seu papel no controle. Então, é sempre uma relação. E como relação, ela implica responsabilidades mútuas. Que também o conceito de coprodução do controle vai enfatizar essas responsabilidades mútuas. Mas a ideia de accountability também é que é um processo contínuo. Que ele envolve tanto uma questão mais valorativa, uma responsabilidade subjetiva, né, de todos os envolvidos aí numa relação. Eu sei que, como cidadão, eu tenho responsabilidades e você, por exemplo, como governante, também tem responsabilidades. Isso é parte da cultura, que eu sinto que eu sou responsável, por exemplo, por prestar contas, por ser transparente, por ter um bom desempenho.
mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade objetiva, que é, ok, se você não cumprir, o que acontece? Em que prazo você tem que cumprir? Por que mecanismos você tem que tornar as informações transparentes? Qual o prêmio se você cumpre a expectativa, qual a punição se você não cumpre? Então envolve aí também alguns elementos mais objetivos do que sejam as expectativas. Normalmente expressos pela normatização, né? Pelos marcos legais que vão definir isso. Regulamentos, exatamente. Então, essa ideia de que tem prêmio e castigo. E aí eu trago também esse slide aqui que mostra um pouquinho das possíveis dimensões de accountability. Por isso que também é difícil de traduzir, porque ele envolve mais de uma dimensão. Uma delas a transparência, que é o que a gente fala bastante no Brasil ultimamente. A outra é da imputabilidade, que tem a ver com essa noção de prêmio e castigo. Então você recebe uma premiação se você cumpre a expectativa, ou uma punição se você não cumpre. Essa punição pode ser simbólica, não necessariamente a prisão, a multa, essas seriam os extremos. Mas, por exemplo, eu não confio mais em você. Não voto em você na próxima eleição. Então você estabelece uma sanção ao fato de você não ter atendido a minha expectativa. E aí tem a dimensão responsabilidade, que tem muito a ver com o cumprimento de regras formais e informais. A dimensão controlabilidade, que é no sentido de que, será que na relação agente principal, é entendido que o governante é o agente, o povo é o principal, será que eu sou capaz de demandar explicação? Eu sou capaz de controlar você? Você é capaz de prestar contas às minhas expectativas? E a mais importante das dimensões, que é a dimensão responsividade. Olha só. Que é talvez, enfim, a noção mais rica, mais substantiva do conceito de accountability, que no caso, a pergunta, que um dos autores trabalha com isso, o Coppel sugere, a organização foi plenamente satisfatória quanto à expectativa substantiva que lhe cabia atender? Então, para que existe um governo? Para que existe uma organização? Para que existe uma universidade, por exemplo? Vamos trazer para a universidade, que é o nosso campo. A universidade, ela é uma instituição tradicional, uma instituição valorizada na nossa sociedade. Nós investimos em recursos públicos, inclusive, na universidade. A gente diria, será que a universidade consegue demonstrar ao público, à sua comunidade, enfim, a cidadania que investe recursos nessa universidade, a gente consegue demonstrar que estamos atendendo ao que nos cabe? A gente está atendendo a expectativa, né, que mais substantiva em relação ao papel da universidade na sociedade? Como nós estamos fazendo mais do mesmo, né? Exatamente. Então, como que a gente demonstra que a gente está fazendo aquilo que se espera de nós? Aí é essa dimensão de responsividade. Responsividade, que é uma das essências da administração pública. E aí volta à questão das fases que você tinha perguntado. Então, nos estudos mais tradicionais sobre accountability, a gente fala muito do processo eleitoral, né, do momento das eleições como o grande momento de prestação de contas, punição e premiação. Voto ou não voto, expresso especialmente pelo voto. É um momento importantíssimo, fundamental. E aí se fala muito da accountability vertical, que é exercida pelo povo que estaria em cima sobre os governos. E a accountability horizontal seria aquela que ocorre durante o mandato e é executado pelas agências de controle governamental na relação entre os poderes. Então, o judiciário ajuda a controlar a ação do legislativo e do executivo, o legislativo controla o executivo e também tem controle sobre o judiciário, então a ideia dos controles mútuos entre os poderes. O cidadão, ele fica um pouco distante durante esse processo, ele meio que delega também às agências de controle, aos órgãos dos três poderes, que eles façam esses controles, de controle administrativo, controle judicial, controle fiscal, exatamente. Então o cidadão participa, mas mais à distância. Numa visão já, numa outra vertente de mais proximidade do cidadão, a gente começa a ter algumas iniciativas de coprodução, de aproximação entre cidadãos e governantes durante o processo, no controle, tanto na questão da controle da legalidade, mas isso nem tanto, é mais ainda no controle institucional, mas sobretudo sobre o controle das expectativas substantivas. Então o cidadão quer saber durante o mandato e não só lá nas eleições se você está cumprindo ou não está cumprindo. Então isso começa a exigir metas, prestação de contas, né? Então o cidadão quer participar mais diretamente. Numa terceira visão, que a gente poderia dizer que ainda a gente quase não tem no Brasil, na América Latina,
mas que seria, digamos, o ideal, o governo ele se torna muito mais permeável à ação dos cidadãos e da sociedade civil durante todo o exercício do mandato. Então o cidadão participa muito mais diretamente, não só nas eleições ou não só via representantes. E a gente fala que é um pouco superar os limites da democracia representativa, que faz com que não só o cidadão não possa controlar se as coisas estão andando bem, mas sobretudo você desperdiça o potencial dos cidadãos, porque os cidadãos têm muito conhecimento, os cidadãos podem ajudar a resolver os problemas públicos. Então se trata de como a gente torna as fronteiras do Estado mais permeáveis, né, e mais favoráveis, um ambiente mais propício à coprodução. Muito bem, vamos seguindo aqui conversando com a professora Paula Kies Schomer, que é da Universidade do Estado de Santa Catarina e que está conversando conosco sobre a coprodução do controle e accountability social, um panorama de iniciativas e tendências. Professora, dentro dessa contextualização mesma, né, quer dizer, de um panorama, que é uma palavra que eu empresto do título dessa conversa, a gente consegue hoje mensurar ou pelo menos identificar em que estágios se encontram essas iniciativas dos cidadãos, dos grupos ou redes, das organizações da sociedade civil. Quer dizer, quem é que está fazendo melhor o seu papel hoje? Até das organizações multilaterais, quem está cumprindo a lição de casa? Olha, é uma boa pergunta. Acho que é um desafio que você nos coloca como pesquisadores de realmente a gente identificar em que estágio estamos e para onde podemos avançar. Eu diria que no Brasil a gente estaria nesse segundo estágio. A gente já sabe que as formas tradicionais não são suficientes, não dão conta. E a gente está experimentando aproximações, iniciativas variadas de como a gente pode conversar e trabalhar junto. Mas ainda estamos longe de dizer que o padrão é esse, né? Aí eu diria, vou usar aqui uma figura que é de um estudioso da democracia, ele está falando aqui da democracia no mundo, ele diz que o padrão tradicional de controle, de relação Estado-cidadãos é a figura da pirâmide, né? A coisa bem hierárquica, piramidal, e o Estado tem uma estrutura fixa, definida, e que por mais que a gente faça pressão e que o Estado perceba as pressões, ele mantém a sua forma. Ele continua, ele muda, mas para continuar o mesmo, né? Então quer manter o poder. Porque o grande objetivo do Estado não seria exatamente o interesse público, mas manter o poder, manter-se como está. Mas aí, então, atualmente, no mundo todo, com esse questionamento sobre a democracia representativa, os limites do Estado também de ouvir a voz dos cidadãos e absorver o potencial dos cidadãos, a gente começa a ter uma pressão maior e mais espaços de conexão, de conflito também, não é tudo só, né? A coprodução não é a ideia de uma relação harmoniosa o tempo inteiro, é também a ideia de que o conflito é interessante para a gente pensar soluções criativas, inovadoras. Então o Estado, ao invés de uma pirâmide, ele passa a ser uma figura mais de ameba, né? Uma coisa assim, uma estrutura mais fluida e que se amolda conforme a gente tem problemas, a gente tem oportunidades, a gente tem recursos diferentes e pressões diferentes. Então ele diz que o poder do controle, ele também passa a ser menos aquela coisa formal, legal, mas é algo mais contextualizado, localizado no dia a dia dos cidadãos, na necessidade concreta. E o governante, os burocratas, eles são pressionados a responder também de uma forma mais contextualizada. E aí a gente tem uma série de iniciativas no mundo inteiro e no Brasil. Então já mencionei algumas, né? Falamos um pouco dessas redes de cidades, mas a gente tem também aí muitos avanços de informação, transparência que vem dos governos. A gente tem, enfim, pactos entre governos, como o Open Government Partnership, que é uma parceria para governo aberto. A gente tem as leis de transparência, a lei de acesso à informação, que foram importantíssimas, vêm sendo importantíssimas para facilitar, disciplinar, regulamentar o acesso, a disponibilização de informações. Isso tem feito uma diferença enorme na capacidade também dos cidadãos de coproduzirem com o Estado. A gente tem muitas iniciativas também, como o Vote na Web, que são formas dos cidadãos participarem da discussão das leis no Congresso, saber o que está em discussão no Congresso, opinar sobre isso, se informar, petições online, né, campanhas que mobilizam cidadãos, por exemplo, que levaram à aprovação da lei da ficha limpa. É algo que você muda na regra institucional do processo eleitoral, mas que veio de uma mobilização da sociedade. Então a gente tem aí ensaios, né, ou iniciativas que mostram
que é possível sim, né, mobilizar muita gente em torno de propostas concretas e fazer com que essas propostas interfiram nesse arcabouço jurídico, legal, institucional e mudem as regras do jogo. Então você está, a partir dessa mobilização, realmente gerando efeitos concretos nas regras do jogo. Há também iniciativas voltadas ao espaço empresarial, então a questão de indicadores de responsabilidade social, critérios para prestação de contas por empresas, critérios para produção de relatórios de sustentabilidade, para organizações da sociedade civil também, iniciativas que vão dizer, bom, as ONGs também precisam prestar contas, também precisam ser transparentes. Então, várias ferramentas, iniciativas, indicadores que têm incentivado essa maior transparência e maior possibilidade de trabalho conjunto entre governos e cidadãos, ou representantes e eleitores, né, políticos e cidadãos. E mais especificamente no âmbito das cidades, além das redes, né, brasileiras, latino-americanas, então a gente tem as redes locais. A rede brasileira, ela se compõe de várias iniciativas locais, como a rede Nossa São Paulo, que é bastante conhecida no Brasil, tem feito um trabalho incrível de levantamento de informações, de percepção dos cidadãos, de diálogo, debate sobre os principais problemas da cidade, de tentativa de influência na agenda pública nos temas polêmicos, por exemplo, como mobilidade, segurança, a questão da água agora. E no Brasil, então, tem uma série de iniciativas, inclusive em Florianópolis, Belo Horizonte, enfim, N cidades, não vou citar todas agora. Na Argentina, a gente tem uma rede forte, a experiência de Córdoba é exemplar, né, para toda a América Latina também, de como eles conseguiram produzir bons indicadores, assim, produzir indicadores, mobilizar o debate entre governos e cidadãos sobre os problemas da cidade e exigir também, aí a experiência de Córdoba e São Paulo, exigir que os governos, quando assumem o mandato, apresentem um plano de metas com indicador, né, com metas, prazos, indicadores, responsáveis, porque isso também permite que o cidadão acompanhe durante o mandato e não só lá na eleição. Agora, essas iniciativas que estão apresentadas aqui, né, com foco na cidade, não se trata, evidentemente, de assumir o papel que o Estado omitiu, né? Quer dizer, essa talvez seja uma linha muito tênue, que essas iniciativas, eu não sei se isso é um risco, é uma ameaça, é uma virtude, podem ter a partir da sua atuação mais consolidada. Quer dizer, é como dizer assim, bom, se o Estado não deu conta, façamos nós. Não é exatamente isso. Essa é uma excelente questão. É realmente algo que vários dos envolvidos nessas iniciativas debatem o tempo inteiro. Porque tem um limite tênue aí, né? Então, às vezes, você começa porque você vê que o Estado não está fazendo. Aí, isso eu vi em São Paulo, vi também nas experiências, depois a gente pode comentar do caso de Itajaí. Ele percebe que ele pode fazer e o Estado não está fazendo, então eu vou fazer. Eu demonstro que é possível, eu chego para você e digo, olha, está aqui, você está dizendo que não tem essa informação, eu tenho. Mas não é meu papel fazer, né, em alguns casos. Então eu vou dizer para você, ó, eu te ajudo a construir a metodologia, eu te ajudo a construir a solução, mas depois você faz. Eu recolho as informações, eu construo os indicadores, daqui para frente é contigo. Exato. Então você ajuda a mostrar que é possível, a pensar uma metodologia, mas não necessariamente substitui um papel que pode, deve ser do Estado, para que haja continuidade, para que haja estabilidade. Mas é importante que você mantenha uma capacidade também de produzir informações independentemente das que são produzidas pelo Estado. Para poder ter para equilibrar, para contestar, para complementar. Então você vai dizer, ó, isso aqui você passa a produzir, e eu vou produzir essa outra, para a gente poder dialogar, e também para eu não perder, né, assim, o controle mesmo sobre o que é produzido. Nesse sentido, não sei se a gente tem tempo de falar de uma outra experiência, que é a Rede Observatório Social do Brasil, e aí eu posso dar um exemplo exatamente disso. A Rede Observatório Social do Brasil surgiu a partir da experiência de Maringá, de um caso de corrupção bastante grande, né, que fez com que a população se mobilizasse e dissesse, chega, nós não aguentamos mais, não é possível que numa cidade com tanto recurso, com tanto conhecimento, a gente tenha esse nível ainda de corrupção. E aí começaram a se mobilizar, enfim, por várias, também com o Estado para gerar punição, para exigir que os órgãos de controle cumpram a sua parte, né, no que tange a investigação e punição, mas também pensaram, vamos educar os cidadãos para aprender a monitorar, para aprender a chamada cidadania fiscal, para
que a gente seja um fiscal da qualidade do serviço, que a gente também pague os tributos, mas exija uma boa qualidade do uso desse recurso, etc. E aí eles desenvolveram uma metodologia muito com o segmento empresarial também, de controle das compras públicas e depois da aplicação dos recursos e depois também dos indicadores da cidade. E isso gerou, então, uma exemplaridade, várias outras cidades começaram a fazer isso, e um dos casos que eu gostaria de mostrar é o caso de Itajaí, em Santa Catarina, que também o que aconteceu, em 2008 aconteceu uma enchente muito grande, o município entrou em estado de calamidade, e aí a questão dos recursos públicos fica com menos controle, né, quando você tem esse estado. E aí o observatório, enfim, aí formou-se o observatório, porque se conhecia a experiência de Maringá e se percebeu que Itajaí corria o risco de muito recurso ir pelo ralo na história da reconstrução a partir da enchente. Aí o que aconteceu? Eles aproveitaram uma parte da metodologia que já existia e também foram aprimorando, né, adaptando ao seu contexto. E aí o observatório, que eles atuam muito, não só de Itajaí, mas eles pressionam o sistema de controle para ele funcionar melhor. Então, existe o controle administrativo, existe o controle pelo Ministério Público, pelo Legislativo, pelos Tribunais de Contas, mas muitas vezes esse controle não funciona. É sociedade difícil. Mas como é que a gente chegou a esse grau de mau uso do recurso público? Os controles clássicos ou horizontais não funcionaram. Então, esse é um papel. Você começa a cobrar do Estado para que ele cumpra o seu papel. Só que esse papel eu não vou conseguir fazer. Só que aí, lá em Itajaí, eles perceberam o seguinte, que havia muitos problemas nas compras públicas que seria a missão, por exemplo, da Câmara de Vereadores ou do Ministério Público, mas que eles não estavam cumprindo. Então eles começaram a pressionar, olha aqui, eles começaram a monitorar todas as licitações, identificar os problemas e mandar uma carta para a Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores tem que estar ciente do que está acontecendo e vamos, né, se não tomar as providências, vai para o Ministério Público. E com isso, como eles começaram a fazer várias vezes isso, o Ministério Público dizia que não tinha condições de investigar todas as denúncias que eles estavam trazendo. Não tem equipe, não tem estrutura, não conhece muito também a promotora lá do Ministério Público, embora ela trata dessa área de moralidade pública, ela não conhece muito bem o processo de compras, a formação dos preços. É difícil identificar quando é um cartel para quem não está envolvido naquilo. Mas o observatório, como tem muita gente da área de empresas, de mercado, e o próprio, na rede observatório, eles têm um sistema para ver a questão de preços, por exemplo, comparar. Às vezes o mesmo produto é oferecido numa prefeitura e noutra por preços muito diferentes. Do mesmo fornecedor. Então eles começaram a fazer esse tipo de sacada, monitorar e documentar. E isso aí que aconteceu. A promotoria podia fazer, mas não tinha estrutura para fazer, não tinha expertise para fazer. O observatório tinha, então eles fizeram o que a gente chama de coprodução. Entendeu? Então o observatório entra com pessoal para monitorar, entra com o sistema para comparar preços, faz pesquisa de preço, documenta quando identifica um problema, vai lá, tira foto, às vezes é problema de execução em obra, e encaminha a denúncia, mas já de uma forma documentada, não é uma mera denúncia. Então isso faz com que a promotoria tenha muito mais facilidade, e a promotoria, por sua vez, tem um poder de obter certas informações que o observatório não tem. Então, aí, claro, que também era uma promotora que percebeu aí uma oportunidade e apostou nisso. Então, ela chama testemunhas, inclui novas provas no processo, investiga e, quando é o caso, então encaminha para o judiciário para ser julgado. Então, você percebe aí que e tem a ver exatamente com a sua pergunta. A gente falou lá para o pessoal do Observatório de Itajaí, e aí, vocês não estão substituindo o Estado? A gente tem que ter cuidado, justamente qual é o limite, até onde eu vou colaborar, mas eu não posso substituir. Agora, por outro lado, o observatório começou a ganhar muita legitimidade frente à prefeitura, à Câmara, porque o pessoal começou a perceber que o observatório não era só de ir lá reclamar e fazer denúncia e fica por isso mesmo. O observatório começou a fazer uma investigação que realmente vai gerar efeito, e a parceria com o Ministério Público nesse sentido foi fundamental, porque aí o pessoal começa a respeitar mais o observatório. Então é também o que um autor que estuda o tema diz, você tem que ter voice and teeth em inglês, que é voz e dentes, que é a capacidade de reclamar, de mostrar, de cobrar, mas não só isso, você também tem que ter capacidade de dizer, ok, você não vai me ouvir, você não vai prestar contas, você não vai melhorar o indicador, então eu vou ter uma capacidade de gerar
investigação, sanção ou prêmio, né? Então você tem que ter essa capacidade de realmente influenciar comportamentos. Por isso essa abordagem mais estratégica, e para isso você precisa se articular com os órgãos institucionais. Você nunca vai fazer isso só da sociedade civil. Então por isso tem que ter essa aproximação. Maravilha, a gente conversou com a professora Paula Schomer aqui sobre esse tema, que obviamente se houvesse muito mais tempo dedicaríamos a ele. Mas a ideia aqui é provocar vocês, estudantes aí que lidam diretamente com as questões da administração pública, ou da gestão pública, ou da gestão social, para que desenvolvam, articulem, aprofundem cada vez mais. E eu vou encerrar com mais uma pergunta à professora Paula, tentando definir um pouquinho, claro, já falamos e tratamos de várias experiências bem-sucedidas, algumas que encontraram maior ou menor dificuldade, mas qual é o horizonte de tendências e desafios agora daqui para frente? Tanto do ponto de vista da academia, que se envolve sobre refletir sobre essas condições, esses ambientes, mas também sobre esses atores todos que foram aqui, nome e CPF, estão todos apresentados, né? Quer dizer, a sociedade civil, os governos, os órgãos de controle, o cidadão mesmo, enfim. O que o horizonte nos apresenta? Acho que a gente tem um potencial imenso, né, por todas essas razões que a gente falou, de iniciativas criativas, inovadoras, qualificadas, que acontecem nessa aproximação. Então, acho que os governos têm que perder o medo de se abrir e trabalhar com a sociedade civil. Tem governantes que têm essa percepção, prefeituras estão fazendo um trabalho fantástico, se abrindo pela transparência para a coprodução. Ao mesmo tempo, uma sociedade civil ativa, informada, qualificada, mais qualificada tecnicamente, para fazer um controle não só de reclamar, mas também de saber onde estão os furos, encaminhar a solução, ajudar a resolver os problemas. Então, uma disposição dos dois lados para a gente atacar problemas comuns, né, construir soluções, e pensar o controle não como uma coisa de eu quero controlar você porque eu tenho desconfio de exercício puro e simples do poder. E aí fica essa questão burocrática que a gente está cheio cada vez mais regra, lei, prestação de contas, informação, transparência, só para dizer que temos, né? Não como é uma figura isso, retórica, né? E não é o fim, o controle não é o fim em si mesmo. Ele é para a gente poder viver melhor, para a gente ter cidades mais justas, para a gente resolver os problemas públicos. Então tem um pouco a ideia do controle como algo a serviço, né, de soluções para a nossa vida em coletivo, para os desafios que se apresentam no nosso dia a dia, e não o controle por si mesmo, e aquele controle burocrático, chato, que a gente não tem prazer em fazer. Bacana, professora Paula Schomer, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Os alunos das mais de 60 instituições de ensino superior têm aí, então, quem sabe, um marco inicial para desenvolverem suas pesquisas no âmbito da graduação, da pós-graduação, enfim. E mais uma vez, obrigado. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui conosco. Vocês que nos acompanharam, vejam no ambiente do programa Oficinas de Gestão, Oportunidade e Desenvolvimento a programação das próximas palestras sobre essa temática, gestão social e outras temáticas que vão surgir ainda. Até mais.